E é isso que o cliente vai buscar hoje, a experiência. Comprar, eu compro pelo meu celular. E é a mesma coisa, tem esse cliente que vai na loja só para provar. Ele não compra porque ele não quer dar comissão para aquele vendedor. A gente tem que saber levar um pouco mais de alegria, né? E vender isso, é levar a boa notícia, é levar essa harmonia. A venda é muita emoção, cara. Chega, eu posso ter a primeira percepção, né? Hoje o que mais tem no mercado é bot. Eu quero falar com o humano. Pô, é muito diferente, porque ali ele tem emoção, ele te compreende. Mais um episódio do Cicast concluído com sucesso. Obrigadão. Tamo junto. Crescer custa caro. Expandir sem lucro é inflar o ego e esgotar o caixa. Muitos confundem faturamento com sucesso. Negócio que escala sem processo não é rede, é uma bomba relógio. No franchising, o erro do franqueador vira o prejuízo de quem confiou o capital. E consultoria sem diagnóstico real não gera resultado, só gera relatório parado na gaveta. Hoje o Cicast recebe Ricardo Sverzucci, o homem por trás da expansão de grandes redes como a Constance e especialista em transformar operações inchadas em máquinas de lucro. Esse não é um papo sobre abrir lojas, é sobre eficiência, sustentabilidade e o tipo de gestão que sobrevive ao mercado de 2026. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Cicast, a mesa é sua e espero que hoje tenhamos um papo muito agradável e produtivo para a nossa audiência. Obrigado, boa noite, prazer imenso estar aqui hoje fazendo parte desse grande momento, né? E também poder contribuir um pouco, trazendo um pouco nossa vivência, nossa experiência, trocar um pouco com vocês aqui, trazer um pouco dessa leitura que a gente tem ampla aí de 20 anos já atuando no varejo, né? Diretamente aí ao franchise, para poder aí, consequentemente, ajudar muitos empresários aí também a enxergar alguma oportunidade que possa estar passando batida aí no seu ponto de venda e na sua loja, né? Pô, que legal, e eu acho que o papo vai ser bem produtivo, né? Eu acredito que um dos principais ganchos de quem está empreendendo ou quer começar um negócio, né, que seja online ou que seja físico, a primeira pergunta que se faz é, vale a pena franquear? Será que vale a pena eu abrir uma franquia, eu me apossar de uma marca que já existe no mercado? Será que isso encurta o meu caminho e faz com que eu tenha resultado mais rápido? Qual que é a tua visão, Ricardo, sobre isso? Normalmente quando uma pessoa, né, um empresário, ele busca esse modelo de negócio, a franquia, ele já quer o know-how garantido, né? Ele quer essa troca, essa experiência, essa vivência, né? Então a pessoa ela tem mais segurança para investir o seu dinheiro, o seu capital em algo que já é consolidado, que já tem uma estrutura, que já tem já um processo e que também já tem um método que já foi testado e que já dá certo, né? De fato. Consequentemente, o empresário ele tem mais sucesso aí garantido no seu investimento, né? E muitas pessoas passam muito tempo sonhando com, eu vou abrir o meu próprio negócio, no que eu devo investir? E muitas delas aí, por não conhecer o processo de franchise, né, acabam se aventurando, né? Criando a boutique para vender um produto sem ter uma especificação, sem estar de fato aí com um fornecedor homologado, e aí acaba se complicando, né? Acaba se prendendo aí aos detalhes mínimos, e a operação ela acaba não sendo tão bem sucedida por ele não ter tanto conhecimento, não ter o know-how. Pô, legal. E assim, Ricardo, você vive num mundo, né, do franchise onde tudo precisa ser replicável, né? Inclusive quem absorve, quem compra uma franquia, né? A visão que ele tem é um Ctrl+C, Ctrl+V, é um copia e cola, né? Então eu vou pegar o que você validou, eu vou pegar a tua estratégia, eu vou pegar o que você trouxe para o mercado, né? E que na tua visão, como franqueador, funciona e vou replicar isso dentro do meu negócio, né? Então assim, para você, qual foi o hábito pessoal mais difícil de padronizar dentro da tua estrutura? O mais difícil hoje para qualquer tipo de operação é quando não existe cultura de fato, né? Você pega uma franquia que o dono criou aquele processo, ele criou um método, ele criou uma proposta, e aí ele oferece um serviço, né? Um atendimento, uma qualidade, e isso quando ele começa a expandir, ele não consegue garantir que isso aconteça em todas as unidades. Eu falo que é como se estivesse carregando um balde de água, que aí a gente sai com ele até a tampa da franqueadora,
E durante o percurso, até ele chegar lá na loja, seja onde estiver o franqueado, ele vai tendo vários furos, né? Que é onde que vai tendo esse rompimento da cultura. Aí esse balde vai vazando. Na hora que chega lá diante do cliente, já se perdeu completamente, já o que de fato seria a cultura da empresa, a cultura daquela marca, para que ela foi criada, né? E aí a empresa se perde muito nisso. Então, desde o princípio, quando você pega uma operação que você não está, claro, não está intrínseco ali, qual é a cultura, qual que é a missão, visão e valores, quando o vendedor ele não sabe o mesmo discurso, cara, consequentemente vai ser perdido. A gente não vai conseguir ter a eficiência, não só na qualidade do atendimento, no serviço prestado para o cliente, mas também na manutenção da marca, ela vai se perdendo. E muitas empresas, por se aventurarem, às vezes, aquele crescimento exorbitante acaba fazendo com que essa cultura não seja mantida. Então, hoje, o meu papel principal, por ser um gerente de franchise, é ocupar essa função aqui com a R Consultoria, é fazer com que essa cultura seja mantida nos 23 estados que nós estamos atuando. Em qualquer loja que o cliente for lá, ele tem que ter a mesma experiência, ele tem que entrar dentro do mesmo universo, ele tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo cheiro que ele tem de loja aqui, ou no sul, no norte, no nordeste, ele tem que ter o mesmo encantamento. Esse é o desafio. Pô, e interessante, né? Porque você fala bastante de cultura, né? E a gente sabe que cultura é um dos pontos mais difíceis de se implantar dentro de um negócio, né? Agora, diga-se de passagem para um esquema de franquia, né? Então, hoje, se a gente fala da Constância, são mais de 300 lojas. Sim. São 380 lojas, pelo que você me falou. Isso. Como é que vocês conseguem manter esse padrão de cultura, né? Até porque são 380 cabeças pensando diferente, né? Então, quando você precisa descer um trabalho de cultura para a tua equipe, para os teus colaboradores, é muito mais fácil, né? Agora, quando você lida com franquias onde você precisa aplicar a tua cultura para 380 novos empresários, acredito que você acaba saindo um pouco do controle, né? Como é que vocês conduzem isso para que você realmente consiga seguir esse processo de ponta a ponta? Não existe uma fórmula mágica, mas eu acho que o começo ele é de grande avaria. A seleção do franqueado. Eu vim de outra franquia que também tinha uma cultura totalmente diferente e tinha um DNA muito forte também, né? Uma visão muito forte de mercado. E também era muito claro o perfil que eles escolhiam os franqueados. Hoje, na franquia que eu estou, é muito, tipo, é decisório. O perfil do franqueado normalmente é um casal, onde a mulher ou o homem vai fazer o administrativo, outro vai fazer o comercial, e os dois vão estar presentes na operação. Então fica muito mais fácil de manter o alinhamento de expectativa com esse franqueado, sendo que desde o início já foi feito um filtro. Então não é aprovado qualquer franqueado, não é aprovado qualquer, eu tenho dinheiro agora, eu vou me tornar um investidor, eu quero comprar esta marca aqui, eu aporto meu dinheiro. Não. Ele passa por um comitê onde existem várias mentes pensantes, e se ele não tiver exatamente o perfil que foi desenhado para um perfil ideal do franqueado, que é aquele perfil que vai pôr a mão na massa, que não se importa de colocar a barriga no balcão, que vai ver se realmente a operação está sendo feita da maneira adequada, que vai ser o defensor daquela cultura. Então, desde o início, esse momento ali é o momento que a gente fala que é o decisório. Não adianta só ter o ponto certo se a gente não tiver o franqueado ideal. O franqueado ideal, que legal. E muitas oportunidades, elas deixam de ser levadas até uma loja, até um ponto, até uma região, por a gente ainda não ter encontrado o franqueado. A gente tem, às vezes, o ponto mapeado, já tem a loja, e a gente acaba, o último recurso é abrir como loja própria mesmo, né? Mas a proposta sempre é procurar um parceiro para expandir junto com a marca. Escolher um franqueado é quase que escolher um sócio, né? Como é que funciona hoje o processo de seleção de um franqueado? Cara, hoje o franqueado ele tem que passar por uma entrevista com normalmente que é um gerente de expansão, que ele faz esse filtro, essa leitura, e aí depois disso ele é levado para um comitê, onde está todos os diretores, e aí cada diretor ele tem a sua percepção. Se ele não for aprovado de forma unânime, ele não entra. Então, se alguém tiver algum ponto contra,
ele de fato não teria a oportunidade de ingressar, mesmo ele tendo dinheiro. Já aconteceu muita gente já. Nesses 20 anos de atuação no franchise, o que eu jamais tive é empresários aventureiros, né? Que realmente têm dinheiro e acham que o dinheiro resolve tudo. Mas não é só o dinheiro que resolve. O cara realmente tem que ter, a pessoa tem que ter uma direção, canalizar a energia para o lugar certo, senão ela se dispersa, ele perde completamente o foco e o objetivo. Então, depois que ele faz esse filtro, que passou por essa visão unânime, ele ainda tem que passar por uma imersão, ele fica fazendo treinamento, ele passa por avaliações, aí sim ele é apto a se tornar um empresário dentro do nosso modelo de negócio. Pô, processo seletivo mesmo, né, cara? Bem rigoroso. Interessante. E Ricardo, você fala para mim que são 20 anos já no franchise, né? Isso. Pô, são 2 décadas, né? Tempo pra caramba. Me conta um pouquinho da sua história, cara. Como é que você entrou para esse mercado e, pô, 20 anos são 20 anos, né? 20 anos bem vividos, embora não pareça, né? Mas, enfim, 20 anos de muita aventura. Eu falo que eu me classifico hoje, dentro do varejo que nós estamos, como vendedor, aquele vendedor raiz. Eu aprendi a arte do encantamento lá atrás. Comecei como um auxiliar de vendas. Dentro desse processo, eu tinha o gostinho de atender o cliente, mas não podia finalizar a venda. Quando chegava o momento de finalizar a venda, eu tinha que passar para o vendedor. Eu falava assim, pô, a parte principal, que é sentir o cheirinho da boleta saindo lá, não vai ficar comigo, né? Deixava para o vendedor fazer. Aí depois eu me tornei um vendedor, com 17 para 18 anos. Aí sim, eu comecei a fazer as minhas próprias conquistas. E, cara, eu lembro muito bem da minha primeira vez, do meu primeiro atendimento. Eu fui atender um cliente que chegou na loja sem saber de fato o que queria, né? E ele extremamente fechado. Cara, com um sorriso eu fiz aquele quebra-gelo, a venda foi se deslanchando. Aí eu aprendi que realmente o atendimento era uma arte que eu tinha ali e o encantamento, né? E aí eu consegui discorrer, fiquei muito feliz de ter realizado a minha primeira venda. E com 18 anos eu já tive chance de me tornar o gerente daquela loja que eu era o vendedor. Cara, muito novo, né, para gerenciar uma loja, sem saber ainda. E, normalmente, a venda, tanto o vendedor como o gerente, como o empresário franqueado, no caso, nenhum deles são preparados. Por isso que o varejo é uma coisa que nada deu certo, vou tentar o varejo. Parece que é tipo isso, sabe? Entendi. E aí que eu enxerguei uma grande oportunidade, porque muitas profissões você passa 4, 5 anos estudando muito para que você possa exercer a tal profissão. O vendedor não. O vendedor chega lá, é a arte do improviso. Arte do improviso. E tudo vai sendo dessa forma. E depois, quando você vai promovido a gerente, é a mesma coisa. Você vai improvisando, você vai gerenciando no improviso também, né? E muito dos empresários, dos franqueados também acabam improvisando nessa arte. Então, eu fui entendendo, através dos meus próprios erros ali, né? Qual era a forma adequada de gerenciar, qual que era o melhor formato de atuar com a equipe, como que eu conseguia multiplicar conhecimento, até que eu consegui, entendendo que somente no improviso não daria certo, eu falei assim, vou investir um pouco mais em conhecimento. Foi aí que eu comecei a fazer administração, senão seria um bom improvisador e não um excelente vendedor, né? Legal. E você falou aqui sobre a arte do encantamento, né, cara? Pô, eu achei fantástico a tua fala, né? E eu vejo que a grande maioria dos negócios, né, eles pecam muito, principalmente quando a gente fala do tino comercial mesmo, né, cara? Acho que, às vezes, dependendo do produto que você vende, a pessoa perde um pouco de tato ali, um pouco de sensibilidade, né? Eu mesmo já deixei de fechar várias compras, e, enfim, independente se é low ticket ou se é high ticket, muito por comportamento de quem estava me vendendo, né? E quando você fala sobre a arte do encantamento, né? Se você pudesse trazer, cara, 3 conselhos para quem trabalha com vendas, levando em consideração essa tua fala, o que você falaria para esse comerciante, para esse comercial, para essa pessoa que está na linha de frente das vendas? Primeiramente, o vendedor é portador de boa notícia, né? E outra, o entusiasmo, ele é o que vende, né? Não adianta só você ter uma energia e você não ter um processo, você não ter um método. Se você utiliza energia com método, você consegue
de fato, alcançar qualquer objetivo ou qualquer resultado. Então, o vendedor, para ele ter o encantamento, ele tem que se preocupar genuinamente com o cliente. Que é muitos dos vendedores ou dos lojistas, dos empresários acabam não se preocupando Só com o tá para cliente. vender e fazer a comissão, né, cara? Quero vender a qualquer custo. Ele acaba prometendo coisas que não vai entregar, vendendo sonhos que não existem, falando coisas que de fato não procedem. Então, o vendedor ele tem que ter genuinamente esse cuidado com o nosso cliente, com o cliente final. E isso tem ficado cada vez mais escasso, cara. De verdade. Hoje eu fico preocupado porque as pessoas elas estão acreditando de fato que o varejo físico é um sistema de autoatendimento. Lá fora pode até ser, porque, pô, você pega os países de primeiro mundo, eles nem utilizam mais o atendimento. Mas, pô, o Brasil, cara, a gente tem o nosso jeito, né? Não funciona, né, O cara? jeito brasileiro é o jeito que aquele brilho no olho, aquele sorriso que encanta. Eu falo que, pô, o cliente, para ele ser bem atendido, ele tem que ser recebido com aquele sorriso já, que é o primeiro cartão de visita. O vendedor, ele tem que primeiro se vender para depois ele se preocupar em vender o produto. E aí ele vai se preocupar em conhecer mais do cliente, em fazer essa leitura, porque antigamente era um tipo de venda tradicional, onde o cliente entrava em uma loja, ele ia por amostragem. E esse aqui ficou legal? E esse aqui ficou legal? E esse aqui ficou legal? Hoje não. Hoje eu me importo muito mais em saber o que de fato você deseja, o que você procura, qual a sua necessidade ou sua dor, para que eu possa personalizar o meu atendimento e te oferecer uma solução. Então, o meu atendimento, depois que eu vou fazer uma demonstração do produto, esse vendedor que te atendeu, ele não soube fazer uma leitura, ele não teve simpatia, ele não levou boas notícias, ele não se preocupou genuinamente contigo. Porque se ele tivesse se preocupado, a arte de vender é saber fazer boas perguntas, é entender o cliente, é analisar, é avaliar o cliente, é ter uma percepção de diagnóstico mesmo. Eu vou encantar esse cliente, mas eu vou encantar ele através das próprias mensagens que ele vai me dizer. Então, ele vai falando, ele vai afirmando, ele vai dando o caminho. Você vai fazendo essa leitura. Quando você vai demonstrar o produto para o cliente, a tal da demonstração, ela tem até uma técnica que a gente fala, né? Que é o CVBA, que é a característica, CVBA. vantagem, benefício e o atrativo que atrai. Característica é tudo que eu vejo. Benefício é qual o benefício que esse produto me traz se eu comprar ele? O cliente quer benefício. Eu quero comprar algo que me traga benefício, não quero comprar algo que não me traga benefício. Qual que é a vantagem de eu adquirir um produto como esse? E por que que ele é tão atrativo? Por que que ele atrai tanto? Então, quando eu desperto esse desejo, eu mando para o inconsciente a informação. É isso que você precisa. Então, eu faço toda a sua leitura. Depois, quando eu vou mostrar o produto, esse CVBA, ele é sob medida. Ele não é igual para todo mundo, ele não é robotizado. Ele não é robotizado, porque quando eu tenho muito processo e não tenho energia, eu me viro, eu me torno um robô. Agora, quando eu tenho processo e energia, eu vou pegar essas informações, eu vou transformá-las em uma demonstração encantadora. Aí eu transformo a minha loja em um palco. E é isso que o cliente vai buscar hoje, é experiência. Comprar, eu compro pelo meu celular, meu irmão. E é a mesma coisa, tem esse cliente que vai na loja só para provar. Ele não compra porque ele não quer dar comissão para aquele vendedor. Porque ele não tem prazer nenhum naquele atendimento. O que vai diferenciar um atendimento do outro? O encantamento. O atendimento UAU, né, cara? Aquele que é de verdade. Aquele que você olha assim no vendedor e você fala assim, nossa, olha só, me arrepia. Que atendimento prazeroso, né? Esse se preocupou de verdade comigo, né? Pô, que legal. Você dificou. Quando você é bem atendido, cara, é impossível você não comprar. Eu falo que o vendedor ele tem que ser irresistível. Porque é aquele atendimento que você fala assim, cara, que atendimento maravilhoso. Tudo que ele me mostrou, ele foi verdadeiro. Não parece que é forçado. Porque o cliente tem um dispositivo, né? O vendedor chega e fala assim, não, só vou dar uma olhadinha. Eu brincava, quando era comigo, eu falei assim, é assim que tudo começa. Meu pai olhou minha mãe, olha o que aconteceu, né? É assim que tudo começa. Então, a gente tem que saber levar um pouco mais de alegria, né? E vender isso, é levar a boa notícia, é levar essa harmonia. E é isso que a gente tenta sempre padronizar na atuação de loja, na atuação do empresário, para ele ter esse sentimento. A loja dele tem que ter uma boa atmosfera, tem que ter um bom clima, tem que estar... Você entra na loja, você tem que sentir uma energia boa. Isso contamina e contagia o cliente. Isso faz toda a diferença no ponto de venda. Legal. E você acha que vender, cara, é um dom? Ou você acha que é possível formar e capacitar bons vendedores?
Olha, eu já tive muitos vendedores que tinham o dom. Tinha o Tinha um doce dom. ali, né, Ele cara? nasceu com um dom. O dom da fala, o dom do convencimento. Tudo que ele falava e que ele mostrava era tipo assim, se eu fosse tentar fazer, embora eu me considere um bom vendedor, tá? Eu falava assim, cara, isso aí é fora do sério, esse daí tem que ser estudado. Eu tive, nesse histórico de vida, eu tive bons, excelentes vendedores. Eu tenho eles aqui, ó, na minha memória até hoje. Mas existem os disciplinados, os que seguem um método. Porque a venda também ela é feita de passos para que você não se perca durante o atendimento. Então, pô, o que eu vou fazer agora que o cliente chegou? Pô, qual o momento que eu tenho que fazer pergunta para esse cliente? Como que eu faço para oferecer mais produtos sem se tornar uma coisa chata, invasiva, sabe? Então, o vendedor, quando ele não tem esse dom, eu consigo disciplinar, capacitar dentro de estratégia para ele seguir esses passos da venda, para ele conseguir atingir o objetivo dele e também conseguir vender tanto quanto com o abençoado do dom. Pô, que legal, que interessante. E aquilo, né, cara? Vender realmente é uma arte, né? É É uma uma arte arte. e a pessoa precisa estar inspirada, né? Porque se ela não estiver inspirada, a energia que ela te passa quando você entra na loja é condizente com o tanto que você vai levar de produto, né? Exato. Eu trabalhei um tempo com vendas também, né? Trabalhei um tempo no comércio. Eu acho que para mim foi uma das grandes escolas que eu tive na vida, né? Então, durante 2 anos, eu trabalhei na Decathlon, uma loja de artigos esportivos, né? E lá a gente vivia na veia mesmo, ali no dia a dia, a venda, né? E recentemente eu até me decepcionei. Por quê? Porque eu fui na Decathlon para comprar uma raquete de tênis ou bolinha de tênis, enfim. E quando eu cheguei na Decathlon, eu realmente vi que eles começaram a automatizar tudo. Então, antigamente, o que encantava a pessoa? Você passava no caixa, pô, o caixa tava lá sorridente, né? E aí, às vezes, te fazia levar mais um produto, que às vezes estava na boca do caixa ali, né, cara? Um crossel, qualquer coisa do tipo. Agora, não. É um cesto, você pega o teu negócio, coloca dentro do cesto, que é a leitura de RFID. RFID, exatamente. E ali você faz o teu pagamento, junta as suas coisas ali e vai embora, né? Então eu acho que você digitalizar, você sofisticar é legal, né? Mas eu acho que tudo tem que ser adaptado para um devido mercado, né? Então eu acho que no Brasil, perder esse tato com o cliente, né, não é tão benéfico para os negócios, né? Total. E uma das coisas que diferenciam uma loja para ter realmente a presença do cliente, né? É ele ter essa condição de sentir essa sensação de que ambiente adequado que eu tô, sabe? De entrar numa loja que seja imersiva, que tenha experiência para ele. Você falou da Decathlon, eu gosto muito de ir lá, porque lá você pode não só comprar, mas se você quiser Pode testar, experimentar. você pode testar o produto. Então é Exato. incrível. Então, pô, uma loja que você pode realmente tipo, ali, pôr o produto, se divertir com ele um pouco, falar assim, não, tenho certeza, é isso que eu quero. Sem sentir aquela pressão de, meu, tem que provar, tem que levar. Então, eu fico preocupado demais com as pessoas que não conservam, não cuidam desse cuidado que a gente tem que ter com o nosso atendimento físico. Porque cada vez mais você vai em empresas que estão perdendo, porque, olha, até tem venda, mas, pô, a empresa já está vendendo 50% no digital, que é um canal que a gente hoje tem uma força muito grande e a gente está presente. Só que você tem que ser digital. O cliente ele vai no digital porque ele quer praticidade, ele quer às vezes preço, ele quer parcela. Que o cliente ele quer frete grátis, ele não quer sair de casa. Agora, se o cara entrou, se a mulher entrou na loja, ela quer ter uma experiência. Tá intencionada, né? Ela está intencionada. Ela quer entrar ali por algum motivo. Ela quer ter uma boa experiência. E se a gente não tiver pronto para oferecer essa boa experiência, seja qual for a marca, você tem que contar uma história. E a história é o que É a vende. história que A vende. história é o que Independente do vende. negócio, né? Independente do negócio. Você contou uma boa história, o cliente brilha o olho. Ele fala assim, cara, que história maravilhosa. É isso que eu queria. E o cliente gosta de ouvir história e gosta de contar a história. Então você tem que saber ouvir, tem que saber contar boas histórias também, né? Ricardo, eu acho que assim, né, independente do mercado, né, a gente vem vivendo uma transição muito grande do físico pro digital, né? Recentemente, né, eu li alguns artigos que falam muito sobre TikTok Shopping, enfim, outras ferramentas de venda online. Hoje você pega a China, por exemplo, a China está construindo shopping
só para as influencers conseguirem gravar os conteúdos e vender através da internet, né? Até vi um número que eu fiquei assim, horrorizado. Eu não lembro quem era o influenciador chinês, né? E em uma live ele vendeu o papo de 10, 20, 30 bilhões de dólares de produto, né? Então você vê que assim, o mercado ele está sofisticando, né? Hoje a gente fala muito da geração Z, que é a geração, cara, é uma geração preguiçosa em Uhum. alguns termos, né? Então não é a geração que quer sair de casa para poder comprar uma roupa, para poder comprar um telefone ou um acessório. Então hoje eles preferem a internet, né? Como é que você acha que o mercado vai se comportar com essa transição nos próximos 10 anos, talvez? E como é que vocês estão se preparando para essa transição de mercado? Eu acho que é inevitável. É inevitável, de fato, aí a gente ter que estar extremamente preparado para essa conveniência, que é o que o cliente vem buscando hoje, né? Não é à toa que as empresas estão se preparando para melhor atender os clientes de forma digital. Hoje, inteligência artificial já tem empresas que conseguem ter o melhor vendedor do canal WhatsApp API é um IA. Aí, é. A IA vai lá e faz a negociação, já consegue fazer uma sondagem, já consegue ter uma leitura do cliente. Então a gente tem que estar preparado para isso. De todas as formas, eu acredito que isso só vai complementar a nossa venda. Só que quando surgiu a história de, pô, agora vai vender online, vai vender no digital, todo mundo falou que o físico ia morrer. Eu nunca pensei que pudesse, de alguma forma, existir possibilidade de perder essa imersão física. Acho que as pessoas acreditam muito ainda no lance do tocar, dos sentidos, né? De olhar, de ver. Então, por mais que a gente tenha esse comodismo agora de ter tudo nas suas mãos, de você poder deitar no seu sofá, fazer uma compra e daí, por horas estar na sua casa, a experiência ainda ela vai mover as pessoas. Então, eu acredito que, por mais que a tendência seja trazer cada vez mais a agilidade, o conveniente, já existem situações que as pessoas vão até uma loja para que elas possam ter a experiência e elas optam por receber o produto na sua própria casa. Então, vai sobreviver as lojas, as marcas, os empresários que souberem trabalhar também em proporcionar essa experiência boa para o cliente. E não só ter uma loja, só um ambiente que ele entre e, pô, vou ver os produtos. Não. Ele vai ter que ter uma outra atração, ele vai ter que pensar de uma outra forma para como deixar esse cliente cada vez mais junto com a experiência, não só do consumo, mas da marca, fazer essa imersão ali. Nossa, que oportunidade, que coisa nova, que conceito, ou se não, fazer com que o cliente ele esteja presente, né, durante os processos de elaboração de desenvolvimento de marca. Os nossos clientes, quando a gente proporciona para eles um exemplo, tá? A gente vai fazer uma leitura de coleção, de tendência, e eles podem falar assim, olha, eu gostaria muito disso. Cara, pô, se eu dei opinião, eu quero fazer parte disso, eu quero usar, eu quero comprar. Então, às vezes, a pessoa tem que procurar outras formas para trazer esse cliente para ele fazer parte dessa proposta física de loja, para ser uma coisa mais imersiva. Então, todas as marcas que estão fazendo isso agora, mesmo tendo o digital cada vez mais alto na representatividade do faturamento, antigamente era uma sobrevivência. Hoje já é necessário aqui, ó, a gente está equilibrado. Então, a gente tem que manter aqui agora forte, tem que manter o sangue quente aqui, o brilho no olho, o entusiasmo e sempre pensar em como que eu vou fazer esse cliente sempre ter uma experiência diferente na minha loja. Pô, que legal. Tá vendo, pessoal? Uma baita aula de vendas, né? Venda. E a gente, como tá todo dia ali, né, cara, dentro do digital, né? A gente tá todo dia na internet sendo bombardeado por anúncio, sendo bombardeado por publicidade, por propaganda, a gente acaba perdendo um pouco da noção do quanto o físico ele ainda é poderoso, né? E eu acho que independente do que aconteça com a internet, né, ainda existe muito dessa compra assistida, né? E eu acredito que as marcas, elas realmente precisam investir mais em experiências, né? Em capacitação também de time, né? Uhum. Porque com o avanço das inteligências artificiais também, eu acho que o mercado físico, ele tem perdido um pouco de mão de obra qualificada, né? Não um pouco, eu acredito que tenha perdido muita mão de obra qualificada. Hoje, contratar, independente do mercado,
é extremamente difícil, né? É extremamente difícil. Como é que você enxerga hoje, cara, esse desafio, né? Não de choque, né? Do teu vendedor físico com a inteligência artificial, né? Mas como é que você consegue utilizar isso hoje a teu favor para capacitar o teu time e continuar escalando o teu negócio da forma com que vocês vêm escalando a constância? O lance hoje que a gente mais encontra oportunidade esse cliente que tem que fazer, ele está vivo no digital, ele tem o primeiro contato, ele tem uma experiência ali com um vendedor que é uma IA. Depois disso, na hora que ele começou a fazer a sua exigência, ele começou a já colocar suas objeções, a gente já faz uma pessoa ter essa conversão. Por mais que a inteligência ela possa aprender, ela possa ter ali todo o script preparado de um contorno de objeção, o jeito ainda da gente convencer o cliente, ele é único, né? Ela não tem tato, Não né? tem o tato. E a emoção. Eu acho que a gente age muito, a venda é muita emoção, cara. Então, aquele lance, chega, eu posso ter a primeira percepção, né? Hoje, o que mais tem no mercado é bot. Você vai nas marcas, você é atendido por uma inteligência artificial, tenho certeza. Pô, eu quero falar com um humano. Pô, é muito diferente, porque ali ele tem emoção, ele te compreende. Por mais que ela tenha leitura e tenha todos os prompts prontos ali para ter um contorno eficaz ali, o humano ele consegue superar e surpreender através da emoção. Quando eu levo essa visão para a loja, hoje a inteligência ajuda muita gente na parte de, fica muito mais fácil eu buscar conhecimento para formar minha equipe. Eu Legal. consigo, hoje eu tenho uma forma de otimizar muito mais o conhecimento e multiplicar ele, né? Eu tenho mais fácil os recursos, né? Então, eu consigo buscar muito mais propostas de técnicas novas, de conceitos novos, de leituras novas. Então, eu utilizo desse recurso para formar mais o meu time também, né? Então, isso tem nos ajudado muito para multiplicar o conhecimento. Então, a gente utiliza essas ferramentas para trazer uma leitura de mercado diferente, para fazer análises diferentes, para produzir e formar novos treinamentos. Então, a inteligência ela acaba sendo um aliado muito forte. Hoje, eu levava um dia e meio, às vezes, para produzir um treinamento do zero, né? Que aquele treinamento, você fala assim, aquele treinamento, a venda na prática, vou criar agora um treinamento revolucionário. Hoje, eu dou a minha ideia, consigo produzir um treinamento que fica maravilhoso, então eu ganho muito mais tempo. Eu estou muito mais produtivo no que se diz respeito a treinamentos, a ideias. Então, a inteligência dentro dessa oportunidade para venda, eu utilizo isso também para multiplicar esse conhecimento, para desenvolver mais e capacitar mais os meus humanos. Então, Que a legal. gente utiliza desse recurso demais para formar pessoas também. Pô, interessante. E uma coisa que a gente vê, né, acontecer muito no mercado, né? Então, às vezes você é lojista, você tem a tua unidade e aquela tua unidade tá rampando, né, cara? Você tá começando a escalar a tua operação, tá começando a se posicionar. E muitas das vezes, o lojista, quando ele começa a enxergar que está funcionando, que está dando certo, a tendência é que ele queira abrir uma segunda e uma terceira loja, por exemplo. E normalmente, cara, muitos, quando abrem uma segunda ou uma terceira loja, começam a perder faturamento, começam a perder mercado. Qual você acha que é o principal erro que esse lojista comete quando ele sai de uma loja extremamente produtiva e positiva, né, para abrir uma segunda que às vezes está minando ali a receita da estrutura como um todo? Muitas pessoas, eu acredito que por terem essa ambição, que é muito válido, e a gente deve julgar que isso é ótimo, né? Esse lance de investir mais e crescer, expandir. Quando uma pessoa ela quer diversificar, é onde que está o maior perigo, né? Se ela já aprendeu a trabalhar com formato, com produto, com um modelo de loja, e ela quer mudar o conceito e quer começar algo totalmente do zero, vou me aventurar aqui, eu já aprendi, agora
como que o negócio gira, e agora eu vou, já sei como atuar com o lance de franquia, eu vou pegar outras franquias. Eu vou diversificar um pouco e vou ter um equilíbrio, né? Quando não tiver sazonalidade aqui, eu tenho aqui. É onde ela se perde. Porque o franchise, ele pode parecer que é muito igual, mas cada marca, cada cultura, cada processo é muito particular, é muito independente, é muito individual. Então, a pessoa, quando ela quer expandir e ela não tem uma base estruturada, consolidada, firme, ela começa a abrir outros segmentos de outras propostas, ela acaba perdendo um pouco o foco de atuação dela e ela tem que aprender a gerir dois negócios totalmente diferentes, é onde ela se desliga um pouco do que ela realmente estava proposta a crescer e fica começando só a apagar incêndio, né? Então, dentro do mesmo conceito, do mesmo modelo de negócio, já é desafiador, porque você tem aí uma nova equipe, tem que gerir uma nova praça. Então, o estudo ele tem que ser muito bem amparado, porque às vezes o crescimento ele pode ser o caminho do sucesso ou do fracasso. Então, o crescimento da pessoa ali, do empresário, ele tem que ser muito bem avaliado. Uma, que o empresário, ele, depois que ele consolidou, ele já tem a base do negócio, já tem a estrutura feita, ele já pode pensar em dar um próximo passo. Só que isso leva o quê? No mínimo 1 ano, para o cara entender a estrutura completa. E onde é que tá essa virada de chave, cara? Como é que o empreendedor ele entende que tá na hora de franquear? O empreendedor, ele entende quando o negócio dele começa, tipo, dar muito certo. Aí ele fala assim, meu, esse negócio é muito bom, esse negócio... E aí ele vê que o negócio ele tem uma forma de crescimento muito grande. Meu, o negócio é escalável, só que sozinho eu não vou conseguir escalar desse jeito. O negócio tem um giro muito grande. Só que para eu aumentar o faturamento o quanto eu quero, com a minha estrutura eu não consigo. Então eu vou fazer o quê? Vou adquirir parceiros. Então o negócio ele já é escalável, já tem uma boa proposta, já tem uma boa margem, e aí o negócio ele já ganha uma força, uma resistência muito grande. Porque resistência que eu falo assim, que o mercado ele... A gente tem períodos durante os 12 meses que sazonal, né? Muito. Tem período que te joga lá para baixo. E eu até falo, né? O empresário ele tem que aprender a flutuar janeiro, fevereiro e março, que depois que vem abril, maio, junho, a onda vai lá para cima. Porque quando a onda tá lá embaixo, meu, até brinco muito, né? Na hora que a maré baixa, que a gente vê quem tá nadando nu, né? Porque o empresário não sabe como é a baixa do varejo, ele acha que ele vai girar sempre naquela alta. Na hora que chegou lá para baixo, acabou, meu amigo. O amigo não consegue segurar, começa a atrasar o boleto dele, aí o céu vai direto pro inferno. O cara já começa a falar assim, meu Deus, aonde que eu fui com a cabeça? O que eu fui arrumar? Que também, ser franqueado também vem boleto, né? Então, eles esquecem, às vezes, né? Que as contas acabam chegando, Com né? certeza. Então, ele tem que saber passar por esse período também, né? De baixa do varejo. Pô, legal, legal. E aquilo, né, cara? Sazonalidade acontece em qualquer mercado, né? Então, assim, o empreendedor tem que se preparar e também se anteceder, né, cara, aos feitos de mercado mesmo, né? Então, assim, é realmente entender muito bem o nicho de atuação para entender as sazonalidades, né? E hoje, falando um pouquinho de franquia, né? Falando um pouquinho sobre o mercado físico, na tua visão, quais os melhores nichos de atuação? Cara, mercado físico, assim, moda nunca vai deixar de ser. Eu até falo, né? Depois que eu aprendi a trabalhar o público feminino, é um público que mais consome. Feminino. Feminino. Seja qual for a franquia, quando eu estava atuando com a R, eu trabalhei com 38 marcas diferentes, distintas, né? E a grande maioria delas voltada para o público feminino. Cara, o público feminino é um público que consome muito forte. Eu teria no ramo ou infantil, que trabalharia com a inocência da criança, a vaidade da mulher, porque é uma coisa que realmente não existe crise, eu nunca vi crise, mulher não deixa de se cuidar. Legal. Mulher nunca deixa de se cuidar, ela sempre vai investir em si. E, por fim, assim, se tivesse que investir alguma coisa na área de atuação para homens, assim, cara, que eu falo assim, tem gente que até me pergunta, pô, eu queria abrir uma loja para homem. Homem, sapato para homem é complicado,
roupa para homem, mas agora se for roupa de low ticket, aí eu acho que tem um giro maior. Tem um giro maior, Tem um funciona. giro maior, porque o homem ele, se for muito vaidoso, muito antenado, aí ele acaba consumindo mais. Caso contrário, meu, o homem não tem o mesmo poder de consumo que a mulher. Eu vou tranquilamente em consumo feminino. Consumo feminino. Interessante essa questão de moda para homem, né? A gente recebeu em um dos episódios passados o Pedro, né? Pedro foi um dos sócios fundadores da Minimal Club, né? Que é um case que explodiu no mercado, né? Eu mesmo, cara, fiquei assim, de boca aberta por saber que no ano passado faturaram 150 milhões de reais, Maravilhoso. né? Uhum. Vendendo camiseta preta e Básico. básico, né? E alguns acessórios, né? Então, às vezes, a gente não precisa reinventar a roda, né? O básico, ele funciona. Básico bem feito. O básico bem feito. E acho que para o público feminino funciona ainda mais, né? Porque a mulher, ela consome muita moda, né? Então, e a mulher está sempre se atualizando, né? Então, às vezes, uma bolsa que ela usa hoje, daqui 2, 3 meses, tá obsoleta. Obsoleta. Né? Tá obsoleta por uma nova coleção, por uma mudança de estação, enfim. Tem vários motivos, né? Então, realmente é um mercado muito forte, né? E a mulher tem muito acessório, ela faz muito complemento também, né? Complemento de acessório. E é uma coisa que eu descobri depois que eu comecei a trabalhar mais com o público feminino, pra você ter ideia, né? Uma das aventuras que eu tive, fiz uma consultoria para uma clínica de cirurgia plástica. Aí você fala, pô, o que o cara, especialista em consultoria de vendas, vai fazer numa clínica de cirurgia plástica? Fui fazer ele aumentar o número de cirurgias dele por mês, né? E uma das coisas que eu fiquei encantado, cara, é, tipo, como a mulher tem o poder, né, para realizar a autoestima dela. E como ela, tipo, não vê limites para isso, né? Uma mulher, quando ela se deparava na cirurgia, né, porque o médico, ele fazia a anamnésia, e aí ele já fazia uma ficha. E aí eu vi que travava ali, ele não conseguia vender muito. A gente criou um processo, colocamos uma vendedora para fazer a negociação para o médico, que ficava numa sala do lado. Legal. Ele fazia a leitura, passava a ficha, a menina entrava numa sala do lado, a vendedora vinha e falava assim, esse aqui dá para fazer até o X-tudo, né? Que a gente falava que a cirurgia completa. O médico já falava assim, essa tem capacidade. Meu, a vendedora de descrever a potência que a mulher ia ter, como que ia ficar o corpo dela, de fazer ela utilizar a força da imaginação. Meu, a mulher falava assim, eu vou fechar isso, custe o que custar. É o que vende, Eu né? vendo a minha casa, o meu carro, mas a mulher, a vendedora só falava assim, ó, se imagina como você vai ser, o seu corpo que você sempre quis, a sua vaidade agora, meu, a mulher chegava numa realização de se imaginar, ela não tinha limites ali, ela fazia o que fosse preciso. É o que você falou, né, cara? Venda emocional, né? Emocional. É emocional, é saber realmente onde tocar na pessoa para converter o negócio, né? E era isso que o médico não tinha. O médico, ele tinha os 7, 10 anos de estudo e frio. Ele pouco olhava para a paciente. Aí eu falei assim, é aqui que a gente tem oportunidade. Trouxemos para a mão do vendedor, o vendedor com aquele entusiasmo, com aquela energia, a menina descrevia, e inclusive a menina que estava falando com a paciente, ela já tinha sido operada, porque era uma estratégia. Além dela ser operada ali, então ela já tinha uma amostra para mostrar ali para a cliente, ela ainda fazia assim, eu também quero muito isso. Aí a cliente ia no céu ali junto. Pô, legal. E aqui, você citou algumas vezes sobre a R Consultoria, né? Isso. Conta para mim um pouquinho, o que é a R, como é que você se posiciona hoje, como uma consultoria estratégica também pode auxiliar, né, a alavancar uma marca, assim como vocês fizeram com a Constance. Quando você entrou com a R para a Constance tinha em torno de 190 lojas. 190 lojas. E hoje, vocês dobraram o número de lojas, né? 380 lojas. Até maio agora, 400 lojas. Até maio, 400 lojas. 400 lojas. Qual que é a importância, cara, de uma consultoria? Conta um pouquinho da R pra gente também. Hoje a R começou em meio à pandemia. Começou a pandemia, as lojas começaram a fechar. E aí eu fiquei com aquilo, né, meu? Eu comecei a fazer live toda semana. Falei assim, cara, como é que a gente vai fazer para conseguir agora multiplicar esse conhecimento todo, para continuar viva nesse varejo, não vamos poder deixar morrer. Aquela coisa assim, fermentando dentro.
tive uma ideia, acordei 3 horas da manhã, peguei vários post-its, comecei a colar na parede com ideias, coisa de maluco mesmo, né? Pô, dentro de casa, Eu me identifico, cara, fica tranquilo. dentro de casa, em plena pandemia, não tinha nada para fazer, proibido de sair pra rua, vendedor. Que jeito, comecei a colar as coisas, ter ideia. Eu comecei a fazer live, comecei a divulgar meu trabalho numa live, e aí foi onde que eu comecei a falar que eu levaria soluções para venda para quem estava no físico ter chance de sobreviver no digital, né? Se você ainda não tem essa operação no digital, a R Consultoria vai ajudar você, né? Toda a nossa experiência. E aí, no meio da pandemia, a gente começou a fazer essa força muito grande dentro de casa mesmo, dessa transformação do físico, das lojas que estavam trabalhando meia porta, para o digital, trazendo ideias. E nesse meio tempo, eu já estava praticamente que me desligando ali, né? Eu já era PJ da Chili Beans, que eu trabalhei durante 16 anos lá. E aí eu falei assim, cara, eu preciso continuar fazendo essa proposta aí de treinar pessoas, é isso que eu gosto. Eu falei assim, vou criar essa empresa. Era uma aventura no meio da pandemia que, tipo, eu fiz aquilo justamente para não ficar sem fazer o que eu gostava. Começou a me dar receita. Aí o negócio começou a ter uma proporção. Em menos de 6 meses eu tinha 8 clientes. Desses 8 clientes aí, 2 deles já me pagavam o que eu ganhava com aquela única empresa que eu tinha. Aí eu falei assim, olha, o negócio está indo para um caminho que eu não esperava, né, meu? Então eu vou continuar dentro disso, né? Aí eu comecei pegando clientes de distintas áreas, né, cara? Peguei, pô, trabalhei com cirurgia plástica, como eu mesmo falei, moda, casa, seguro de carro, aí foi diversificando. Aí foi expandindo o processo, falei assim, cara, agora não estou dando mais conta, porque o lance de você trabalhar com a transferência do know-how, uma das coisas necessárias que você tem que ter para fazer consultoria é um bom network, Bom network. E a tal da força de multiplicar o seu conhecimento, né? Porque, meu, eu tinha que me preocupar em ter mais clientes e manter os meus clientes, e entregar o produto que eu tinha vendido para o meu cliente e manter ele satisfeito. E outra, eu sou um só. Eu trabalhava 12 horas por dia. Que jeito que eu vou fazer isso agora? Eu falei, meu, vou ter que trazer alguns braços. Comecei a puxar gente que tinha o mesmo perfil, que também queria oportunidade, queria crescer, queria fazer receita, queria fazer dinheiro. E o negócio foi tomando uma força, até a gente chegar em 4 pessoas atendendo, fazendo essa atuação, né? Capacitação de equipe, formação de liderança, direcionamento, mentoria e estruturação de empresas. A ER foi tendo essa força, até onde eu conheci, através de um treinamento, a Constância. Foi um treinamento para gerentes. E aí eu tive a oportunidade, né, eu falo que, tipo, no início eu achei que seria uma aventura, né? Quando surgiu a possibilidade de atender eles de forma exclusiva, eu falei, pô, vai ser uma oportunidade para um ano, porque eu vou me projetar, pô, a empresa é grande, eu vou ter vários estados, cada estado que eu estiver, eu conheço o franqueado, cada franqueado me apresenta 5 pessoas, tenho network pelo Brasil todo. Vou fazer uma boa base, né? Então, isso vai ser uma ótima oportunidade para mim de crescimento e também de network. E aí eu comecei a levar a estrutura, eles tinham já o processo de venda muito bem elaborado, já tinha já o produto batedor de venda, produto muito bom, de qualidade, preço imbatível. A estrutura, o modelo de loja, a estrutura de loja toda certinha e a vontade de crescer. Legal. Aí eu falei, vamos para cima. Aí eu entrei com a estrutura de consultoria. No início eu tinha 4 meninas atendendo as lojas comigo. Hoje nós temos 13 já no Brasil, 13 consultoras. Pô, bacana. E 23 estados, mais Distrito Federal. E a regrinha dos franqueados lá apresentando a média de 5 deu certo. Deu certo. Hoje eu tenho uma boa base e um bom relacionamento em todos os estados. Ó. Se hoje a R Consultoria precisar ir para qualquer um desses estados para fazer essa atuação, devido a esse network, essa assertividade e as entregas que eu consegui construir e deixar o legado, né? Eu consigo também ter uma base e abrir filiais ou também atuar. Pô, Isso é bom, legal. E você falou de um tema que para mim é assim, é a bandeira que eu sempre levantei nos meus negócios, né? Que é networking, né? Eu acredito muito
no trabalho de parceria, eu acredito muito em conexão, né? Eu acho que o empresário ele consegue caminhar sozinho até um determinado momento, né? Dali para cima, se ele quiser realmente crescer e expandir, ele precisa se conectar com outros empresários que têm o mesmo propósito, né? E eu vejo que o mercado físico, ele é um mercado muito fechado para networking, para conexões. Por quê? É um mercado que muitas vezes olha para outro lojista como concorrente. Acho que é diferente do mercado online, onde as pessoas elas têm gosto de se conectar, elas têm gosto de estarem em eventos fazendo trocas, né? Na tua visão, o networking para o mercado físico, ele é tão importante quanto para o digital? Eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou um cara extremamente bem relacionado. Eu procuro e muito preservar meus contatos, né? Então eu sou um cara que se preocupa em fazer e em manter o network. Legal. Não adianta só você conquistar, né? Mas em manter também é extremamente importante. É o mais difícil, né? É o mais difícil, com certeza. Eu também tenho a mesma percepção que você. O varejo, ele é extremamente competitivo. E as pessoas, elas querem colocar uma rivalidade onde não precisa existir. E eu tive uma oportunidade de fazer uma MBA em gestão de franquias e uma MBA da FIA, que é associada à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Cara, eu conheci pessoas incríveis e a gente chegou a essa mesma conclusão. Como é difícil a gente conseguir, né? Não só trocar informações, mas também se ajudar. Pô, vamos fortalecer a sua marca, eu tenho algo a te oferecer de fluxo, ou também a minha marca tem um fit legal com a sua, vamos juntar as identidades. Pô, você vende um produto que não tem na minha loja, vamos fazer essa troca de fluxo, vamos fazer uma collab aqui, vamos fortalecer as duas. Cara, é impressionante como as pessoas elas são reclusas a isso, Não são se abrem, né? bloqueadas. Total. Eu sou o cara que provoca todo mundo, né? Aí, eu começo o mês, eu quero saber como tá o varejo. Aí eu mando no grupo lá, e aí, galera, como é que tá as vendas aí? Vocês estão crescendo em semi-store sale, que é a base de comparativo, nossa? Aí todo mundo, uns 3, 4, tamo bem. Mas e aí, tão quanto? Então a galera para falar dado ou para Não abre, contribuir né? não abre de jeito nenhum, cara. E esse grupo que a gente se fechou ali, cara, tá fluindo tão bem as coisas, e a gente tá se ajudando tanto que tá surgindo muito mais ideias, sabe? E o varejo é isso, cara, pra gente manter o físico vivo, é um ajudando o outro, um protegendo o outro e um tendo o mesmo equilíbrio, porque se seu cliente, ele for ter uma experiência lá no shopping e for mal atendido em qualquer loja do shopping, é aquele rótulo que fica por todo o shopping. Exatamente. Então, pô, se a gente tiver uma garantia de que, pô, unidos a gente consegue se fortalecer, consegue se desdobrar para que a gente tenha uma estratégia conjunta para fortalecer o atendimento e esse encantamento, quem vai ganhar é o cliente, que vai ser muito mais bem atendido, consequentemente a gente vai gerar mais fluxo. O cliente vai voltar mais vezes, a gente vai ter mais essa satisfação. Então é muito válido essa troca, cara. Eu acho que assim, o comerciante entender, né, que o networking intencional e estratégico, né, ele pode sim, cara, abrir novas portas, novas possibilidades e oportunidades para qualquer negócio, né? E é o que você falou, né? Às vezes você tem um produto no segmento feminino, eu também tenho um produto que não concorre com o teu, mas que eu posso gerar fluxo, porque é uma necessidade também do meu cliente, né? Por exemplo, pô, você trabalha com moda e eu trabalho com suplemento, né? Os produtos não se chocam, eles não se concorrem, mas que a mulher que usa suplemento, ela usa os acessórios, ela usa a bolsa, o sapato, enfim, e vice-versa, né? Então, acho que é expandir um pouquinho desse olhar. E acho que também o que falta, principalmente para o público mineiro, né, é saber fazer networking, né? Porque muita gente acha que o networking vamos trocar cartão, né? Ou me apresenta aquela pessoa. E é o que você falou, isso não sustenta, né? Então, às vezes eu tenho o contato de uma pessoa no telefone, mas o contato parado não vai me gerar resultado nenhum, né? Então, o mineiro em específico, eu acho que ele tem essa dificuldade, né? E principalmente o comerciante, né? Ele tem o pé atrás porque ele acha que, pô, eu não vou colocar minha base na tua mão para você levar os meus clientes, né? Então, precisam mudar um pouquinho dessa concepção, né? De fato, o cliente ele não migra de uma marca para outra, ele circula em todas. Exato. Ele vai para todas. O cliente que consome, ele está
consumindo em todas as marcas. Quando a gente... Cara, eu sou suspeito porque quando você trabalha com serviço, todos os meus clientes, todas as oportunidades que eu tive atuando como consultor foi orgânico. E o que é melhor? Pô, esse cara aqui vai resolver a sua vida. Putz, aí eu falei, meu, tô fazendo um trabalho certo, tô indo pelo caminho adequado, porque se eu estou sendo recomendado, porque o cliente, quando ele é satisfeito, ele te recomenda, meu amigo, é porque realmente você entregou aquilo que você prometeu. Com certeza. E, além de tudo, né, para a pessoa te colocar um rótulo de esse resolve, realmente satisfez aí. Você não só entregou, mas você superou as expectativas. E esse network que foi me fortalecendo, foi me dando essa base. Eu prezo muito hoje, embora eu tenha hoje 132 franqueados atuando, eu prezo muito por ter uma relação de parceria com cada um deles, sabe? Eles não são funcionários de uma marca, eles são parceiros dela. Então, cada um dos franqueados que eu faço atuação hoje são como se fossem parceiros meus. Legal. E eles têm essa possibilidade de abrir muitas portas. Então, eu acho que para todos deve ser feito dessa mesma forma, sabe? As marcas elas deviam andar muito mais unidas, muito mais fortes. Consequentemente, todo mundo muito mais resultado, né? O mercado é muito grande, né, cara? É muito amplo, né? Pô, interessante. E assim, qual foi a reestruturação mais difícil que você já fez e o que ela te ensinou sobre pessoas? Então, aquele negócio que você entrou com a tua assessoria, com a R, o negócio literalmente estava um caos e você precisou reestruturar todas as pontas. Qual foi o maior aprendizado para você? Cara, eu já peguei uma operação que foi bem dificultoso, porque eu tinha um empresário que ele não sabia como liderar a equipe, ele não sabia como contratar, ele não sabia como gerenciar, ele não cumpria com o processo que ele mesmo tinha colocado como o que era o que era a regra da empresa. Tipo, ele colocava as regras, ele mesmo não cumpria, então ele não era defensor, ele não era o cara que implementava a cultura. A empresa estava completamente desestruturada. E o que era pior, ele sangrava a empresa porque a empresa pagava totalmente o custo de vida dele. E o negócio já estava de uma forma assim, exorbitante, já estava numa bola de neve muito grande. Ele era uma pessoa que ele veio do nada, teve a oportunidade de crescer, explodiu muito rápido e o negócio começou degrangolando assim, ele perdeu a força de venda. Por quê? Porque ele começou a não cumprir com nada do que ele tinha acordado com o time dele. Até atrasar salário ele atrasava. E aí ele pegou o processo já assim, meu, se você não resolver eu vou passar esse negócio que já não tem mais jeito. Então, aí eu falei assim, primeira coisa, eu não tenho como arrumar a empresa se eu não arrumar o dono. Não tem como. A maioria das vezes o problema tá em cima, né? Não tem como, cara. E aí eu falei, meu, então primeira coisa, você quer? Porque você quer, a gente vai fazer. Porque se não quiser, você vai ter que se moldar novamente. Primeira coisa, vamos separar as entidades aqui. O que é físico, o que é jurídico. Depois disso, vamos começar a cumprir as suas próprias regras. Então, você vai cumprir regra. E, normalmente, quando a pessoa contrata uma consultoria, ele não quer fazer as orientações que a gente fala que a gente é elaborador de plano de ação, né? Então, pô, eu elaborei um plano de ação para o cara executar. Ele não quer cumprir, ele acha que a gente tem que fazer por ele. Então, a grande perda dele era isso, que ele sabotava. Então, pô, tive que dar um choque de realidade, tive que colocar ele dentro do processo de novo, colocar o cara nos trilhos novamente, para depois ele mudar essa consciência de que ele estava levando a empresa dele pro buraco, ele aceitar deixar a operação dele completamente na minha mão. Fiquei 6 meses atuando na frente da operação dele, montamos aí todo o time novamente, até a reforma do estabelecimento dele a gente teve que fazer, porque o negócio estava, tipo assim... crítico, né? Era crítico o negócio, tipo, você entrava lá, você falava assim, meu, esse negócio tá abandonado. Não é possível que isso aqui dá dinheiro. Não tem como. Eu falava assim, eu tenho vergonha de falar que eu trabalho para você. Que legal. E qual foi o resultado?
Cara, depois que a gente conseguiu fazer tudo isso, ele voltou, nos primeiros 6 meses ele voltou a crescer o negócio dele. Que legal. Só que o resultado foi tão bom que ele conseguiu vender um negócio positivo, porque eu aconselhei ele, depois eu consegui fazer a mentoria com ele, eu falei assim, você não está mais para esse negócio, pode ser que você esteja para investir ou operar outro tipo de negócio. Esse negócio você já não tem mais paciência. E aí ele falou assim, então eu vou continuar com você do meu lado, para você estruturar o meu negócio, para eu vender o meu negócio. Falei, então vamos fazer o trabalho para que você consiga vender. Porque você vender um negócio dando lucro é uma coisa, agora você vender um negócio dando prejuízo, seu valuation não vai ser zero. Então vamos fazer um negócio dar lucro. Vamos fazer primeiro a casa. Arrumei a cabeça do dono, arrumei a estrutura, fizemos o processo de construção de novo, de formatação para ele conseguir vender o negócio. Pô, legal. E você vê como é que conecta com o que a gente acabou de falar, né, cara? Porque o empresário, né, o empreendedor, na maioria das vezes ele é solitário, né? Só que ele tem a sensação de que ele precisa continuar sendo solitário, né? E pelo contrário, né? Acho que uma assessoria, uma consultoria, acho que se conectar com novos empresários, né, pode virar uma chave e literalmente salvar qualquer tipo de negócio, né? Porque às vezes o eu empresa, né, que é aquele empresário que toma conta de todas as áreas, né? Ele se cega para a operação e não consegue entender o que está acontecendo ao redor, né? E às vezes uma boa conexão, né, uma conexão estratégica pode literalmente virar a chave do negócio ou inclusive trazer para ele uma visão de que está na hora de parar, né, e recomeçar talvez um outro negócio antes que o buraco seja muito maior, né? E já aconteceu, já deu atuar com empresas que eu entrei e falei assim, a minha área não é financeira, a minha área é comercial, mas aqui sua empresa ela não se salva mais com venda. O negócio já tá com um rombo muito grande aqui, não se salva mais com venda. Eu posso, a venda ajuda você a manter mais o negócio. A gente vai organizar a estrutura dela para você ter processo, para você conseguir garantir aí um suspiro e ter uma longevidade, mas o negócio, não, para mim, não tem recuperação. Eu tive que falar na lata, rasgado. Deve ter doído, hein? Deve ter doído. E não aceitou, não. Não aceitou. Não aceitou. E tem muitos empresários que não aceitam a verdade. Não. É difícil, né, cara, se desapegar do teu negócio. Né? E quando você fala a verdade sobre o negócio dele, principalmente que o erro é dele, ele fala assim, simplesmente, não quero. Não vou fazer. E, Ricardo, me fala uma coisa. Gerindo hoje a expansão de uma marca como a Constance, qual foi o maior aprendizado para você? Porque acredito que seja uma mega operação, né? Você sai de 190 lojas para 380 lojas, né? Ou seja, é um trabalho árduo e eu acredito que você também tenha aprendido muito com o processo, né? Muito. O processo e também eu falo que um pouco da ideologia, né? Do como é importante você ter uma meta e um objetivo, você saber onde você quer chegar. Porque realmente você determina aí o processo e a caminhada toda, né? Então, desde quando eu entrei na marca, sempre foi muito bem claro para mim qual que era o principal foco de atuação da marca. E por isso que eu falei assim, eu quero comprar essa missão para mim. Então, eu aprendi muito a criar esses ideais em comum, a defender esse propósito e também a ter estratégia para atingir cada objetivo. Então, a gente está traçando ano a ano, degrau por degrau aí, qual que vai ser a estratégia de domínio de mercado. A tal da arte da guerra na prática, sabe? Vamos dominar esse mercado, vamos pegar esse estado, aqui a gente perde, aqui a gente ganha, ali a gente tem mais força, aqui a gente já está ganhando, vamos colocar ali para impactar, vamos sair na frente. Então, todas as estratégias para dominar o mercado, para ganhar a praça, para ganhar capilaridade e força, foi uma das coisas que eu mais aprendi ali dentro, sabe? De como realmente conseguir olhar para um cenário amplo como o Brasil e você ter uma estratégia particular para cada uma das regiões, para fazer com que todas as regiões tenham o mesmo equilíbrio e a mesma força. E as pessoas acreditem e reconheçam a marca da mesma forma. Então, isso aí para mim foi uma grande experiência. O maior aprendizado. Foi o maior aprendizado. Pô, que legal. E assim, quase uma hora já de gravação, né? Acho que teria conteúdo pra gente continuar mais algumas horas, né? Temos. Eu acho que o episódio de hoje foi quase que uma
quase que uma aula de vendas, né? Quase que Foi. uma aula de vendas. O vendedor irresistível. Eu vou te falar que eu tô quase perguntando o que eu posso comprar dele, porque Então, o cara é tão persuasivo. o cara vende. E assim, se você pudesse olhar para aquela câmera ali, tá? E falar agora com um dono de negócio que está estagnado, tá? Que não está conseguindo expandir o teu negócio e que precisa de um conselho para continuar crescendo no mercado que é tão concorrido quanto o nosso mercado, e se tratando de um negócio físico, o que você poderia deixar aí de insight para quem está assistindo o nosso podcast? Pode ser aquele insight profundo, cara. É aquele que vai salvar o negócio de quem está assistindo o nosso programa. Olha que responsabilidade, hein, que ele me deu, né? Queria eu ser o dono da salvação de todos, né? Mas, enfim, vamos lá. O negócio, quando ele não tem uma direção bem estabelecida, bem concreta, bem estabelecida, que eu digo na questão de qual o objetivo, qual que é a etapa, qual que é o processo. Cara, eu acredito que todos nós temos que sonhar muito grande. Sonhar grande, sonha muito grande, mas o nosso esforço tem que ser tão grande quanto o nosso sonho. Então, para que a gente consiga realmente idealizar esse sonho, materializar esse sonho, a gente tem que, primeiramente, buscar estratégias, métodos para a gente conseguir sempre ter próximo da gente as melhores pessoas, as melhores formas para realizar as atividades e a condição de entregar sempre o melhor, pensando diretamente no seu produto, no seu cliente, entregar o melhor em termos de experiência, em termos Ixi, agora deu uma perdida, tá? Eu acho que é a pressão de falar pra todo mundo. Vou até voltar agora. Primeira vez que eu me perdi aqui, meu. Vou até voltar. A pressão de falar pra todo mundo aqui, ele me deu... Agora você vai salvar a vida. Eu falei, caceta, velho. Fica agora, tranquilo peraí, se eu falar alguma merda e o cara pular, ferrou. A culpa vai ser minha. Peraí, deixa eu tomar até uma água. Não vamos cortar não, tá? Deixa no episódio, hein? Deixa. Não, pode deixar. Você tá doido? Puta responsa, né, cara? O cara deu assim pra mim. Se for errado, meu irmão, o negócio é isso, velho. Não adianta. Tem que ser responsa, né? Tem que ter... falou de responsabilidade, treme, não treme? Treme. Então vamos lá de novo. Mas pode deixar também, ficou legal, né? A descontração, né? Então vamos lá. Acredito que para que a gente consiga realizar esse objetivo, esse sonho, precisa estar tudo muito bem estabelecido, tá? Tudo muito bem claro. Acho que a grande maioria dos empresários hoje se perdem porque eles têm um sonho, têm um ideal, só que eles não sabem como realizar, como idealizar. Então, não basta só a gente ter aquele sonho grande, a gente tem que ter o esforço na mesma proporção. E canalizar essa energia com um processo, com um direcionamento, trazer pessoas boas para próximo da gente, para que a gente tenha condição de sempre tomar as melhores decisões, porque hoje o crucial de tudo é ter pessoas ideais ao seu lado, para que são as pessoas que fazem com que o negócio ele se desenvolva, cresça e prospere. Consequentemente, você vai ter sucesso, vai conseguir atingir o melhor possível. Fiquei meio... Boa. Fiquei meio... Poético, ó. Vai poético. De vendas, hein? Eu fiquei meio... O cara conseguiu me deixar meio sem palavras. Né, pessoal, eu acho que é isso. E para mim, um dos maiores insights, né, dessa troca com o Ricardo, né, dessa aula de vendas, né, é que a gente realmente precisa olhar tudo que orbita o nosso negócio, né? Porque às vezes a gente se cega, né, com algo que a gente domina e a gente esquece de olhar o que está acontecendo aí fora, né? Então, eu te confesso que eu tenho uma visão do físico, não que o físico vai acabar, mas eu tenho uma visão de que o físico, cada vez mais, ele vem perdendo espaço, né? Uhum. E aí, quando eu me deparo com uma história que nem a tua, né? E de uma marca que nem a Constance, que em 2 décadas... Quanto tempo tem a Constance? 23 anos. 23 anos? Em 2 décadas, atingindo aí 380 lojas. Hoje é a 2ª maior marca do Brasil, pelo que você me relatou. Por enquanto. Por enquanto. E no próximo ano vai ser Deus top quiser. 1 Brasil. A gente vê que tem muito mercado, né? Independente se é físico ou se é online, né? E, Ricardo, se o pessoal quiser te acompanhar, vou deixar você fazer o teu jabá, cara. Depois dessa aula de vendas aí, eu acho que merece um espaço, hein? Maravilha, pessoal. Aqui, ó, para que se algo aqui surtiu efeito aí, impactou vocês e possa vir ajudar vocês no dia a dia aí, Ricardo Sversuti é o @ lá no Instagram, LinkedIn também, Ricardo Sversuti. Para consultoria, R Consultoria, R
escrito mesmo, R Consultoria e Soluções. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o teu arroba. Porque o nome é complicado, e o né? nome da tua empresa, fechou? Ricardo, só agradecer o papo, tá? Acho que foi enriquecedor, acho que não só para a audiência, mas para mim também, cara. Com certeza aprendi muito e a gente vai continuar esse papo aqui nos bastidores. Consequente. Fechou? Então, brigadão. Meu amigo. Tamo junto. Obrigado, viu? E pessoal, mais um episódio do Cicast concluído com sucesso e até a próxima.